Gente, aqui coloquei para quem é novo, alunos novos. Temos entrega a nossa prova oral. Esse aqui eu vou passar para o Lucas, tá vendo? Você entrega a provinha de clínica quirúrgica, vai ser a primeira. Aqui eu coloquei todo o conteúdo. Estamos nesse aqui, né? Hernia hiatal, já para quem veio na aula vimos. Acalásia, aqui está errado, escrevi errado, estava dormindo. Aqui contei, ¿verdad? De barrer, tá? Então, sopa de barrer, a sopa que se relaciona com essa acalásia, que é do Chagas que vimos, sim? Esofagite é hoje, divertículo esofágico, se não me engano, foi ontem, e erge é hoje. Está bem? Então, só esto, só isso aqui. Aí vale 2 pontos na entrega, escrita, ¿verdad? Fecha, data é dia 11, ou seja, segunda, lunes, no horário da aula de segunda. Recomendações, chega na hora, já que é só 1 hora de aula, tá? Essa segunda-feira. Traga o jaleco, tá? Agora, vamos começar a acostumar, né? Você com o jaleco dá sorte, geralmente. E estudar este conteúdo do Nietzsche, capítulo 33 e 34. Professor, posso dar videoaula? Pode, tá? Porque às vezes cai, por exemplo, que está no Nietzsche exatamente. Mas pode estudar no Nietzsche primeiro e depois uma videoaula para entender melhor, tá bem? Então, se esse tudo aqui eu passo pro Lucas, não precisa copiar, tá? Só aqui que dá o erro, eu corrijo depois. Então, na aula de hoje, eu trouxe assim, que para mim fica bem mais fácil da aula assim. Não sei se ontem tivemos assim. Sim. Sim. Eu expliquei. Já esqueceu hoje. Só falta, porque vieram mais hoje, vai faltar, vou fazer falta 3. Podem passar. Esse é entregado, senhor? Esse é de hoje. De ontem. Ontem, para quem não veio, teve um questionário que valia ponto. Se no final da aula, vou lembrar bem a hora antes, todos que não fizeram, ficam, porque você tem que fazer aqui na aula. Entenda? Você meia hora para quem não fez. Vou trazer falta 3. Eu acho que eu tenho respondido aqui as coisas. Tá aqui, ó. Não é esse, mas as respostas estão aqui. Qual coisa que eu te entrego? Beleza. Será que hoje vai ser a Estava todo mundo esperando. Como é que é o quê? primeiro entrega clínica e oral? Quatro questões? Oh, gigante, mano. Você não quer ver hoje, cara? Esse modelo de idade que tem no primeiro ano, a gente, a média da galera era tudo lá em cima, velho. Vocês têm o que você lembra, o que você fez, você anotou, você guarda por bloco, tá ligado? Ia ter o material em casa. A organização, né, irmão? A gente sabe o que está estudando. Exato, cara, exato. E sabe que agora que passar a matéria, você sabe onde você vai procurar também, tá ligado? Até a questão, se você quiser ser até mais agilizado, tipo, eu vou estudar esse peso do trabalho. É uma das minhas maiores reformas dessa faculdade. Como que você vai estudar, você não tem direito, você não tem nem acesso à prova que você fez? Não tem acesso nem às suas notas, quem quer a prova, Só que aquilo nós viemos pra cá pra virar médico e a gente tem que furar essas porra. E é por isso que eu já não vejo a hora de acabar. Esse é o último ano, moleque. Assina pra mim, não sei se assina. Se assina qualquer coisa, fica com você, erro. Tá escrevendo o seu sobrenome primeiro. Aí você poderia achar que era Valéria, tá ligado?
né? É alguma coisa. Ah, esse aqui é o cara. Esse aqui é o cara. O Luquinho não rodou lá pra trás, não, irmão. Perdão, não passou dessa vida. Eu bati. Luquinho, sua carteira. Isso não é uma malandragem carioca. Você aprendeu a esquecer nunca mais. Então essa carteira você vira, não, só fica de pé. Bota ela no bolso da frente. Costuma. Do mesmo jeito que você levou para acostumar lá atrás, você leva para acostumar aí. Só que aí você aí não cai, não sai. Hã? Você já fez as tomadas? Luquinha. Os caras são difíceis para entregar nossas notas, mas não carregador. Luquinha. Lê, vem cá. Dá uma olhada, tem saudade. E é isso. Eu vi esse- Demora um cadinho para acostumar, eu tá vi um ligado? dia. Incomoda. Eu vi um Você dia demora uma semana o. ainda para acostumar. Daí a pouco, você só vai aqui, ó. Você tá com a costa um pouco mais justa, você só vai, já sabe dali, tá ligado? É seu Esses dias cérebro. eu vi um vídeo no Instagram, Reels lá, falando de malandragem carioca. Aí a carteira na frente, assim, ó. Bota na sua perna boa, bota na esquerda. É porque nessa tem com o celular. Daí, velho, sua carteira. Porque vamos lá. Vamos trabalhar que não tenha dinheiro nenhum. Nós queremos seu documento. Daqui a pouco você está devendo 100 mil, 200 mil aí, não sabe. Porque vai ter tá ponto da frente. É, eles têm todo o documento, Tá vendo aí? o número do cartão. Eu já tirei o dinheiro da sua carteira. Faltou pão, né? Eu gosto de baixar, porém eu gosto de mas esse daqui agora eu tô achando muito bom para escrever, entendeu? E indicação. Você consegue colar as imagens. Vai ser pro teu gosto do celular, né? Ou você aprende a colocar um só, ou você fica dos dois. Porque lá vai chegar duas pessoas, vai levar a sua carteira, você não vai ver. De novo, você não vai ver. Porque uma vai bater em você, tá ligado? E a outra vai ficar bom, você não vai ver. O meu cunhado, pô, nem era do Rio de Janeiro, era em Goiânia. Ele foi entrar dentro do ônibus, entendeu? Aqueles ônibus públicos, ele tava dentro do ônibus, trombaram nele, tipo, o celular dele sumiu do rosto dele, mano. Ele só anda com pochetezinho agora assim no peito. Valeu, Gabi. Então, cobrando, não, pra quem me pede, depende da pessoa. Depende da pessoa. Pra você de boa, né? Pra quem é conhecido, amigo, sem chegar. Só me manda WhatsApp. Não, porque eu fui curiosa. Buen día, vamos a aula fáciles. A maioria aqui deve sofrer isso aqui desta enfermedade, eu sofro com isso. Então vamos a ver o que se llama ERGE, capítulo 34. Vocês vão completar na folha ou no caderno, tanto que faz. ¿Está bien? Entonces ERGE todo el mundo sabe que se llama enfermedad por reflujo
esofágico. Claro, siempre debemos saber la definición, que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, segundo nosso Mitchell, tá? Aí colocamos na definição. Eu vou tirar esse aqui, senão não me confunde. Vocês vão acompanhar pela folha. Vou deixar assim, vai ficar melhor. Aí, desvio outro rápido e depois voltamos. Senão me confunde. Número 1, definición. ¿Qué es la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Vamos así, aquí está. ¿Qué es, según Mitchell? Enfermedad por reflujo gastroesofágico son las que presencia de síntomas, vamos a ver já qual é o sintoma, presencia de síntomas e ou pode acontecer que o esôfago já tenha lesões anatomopatológicas. Vamos ter que lembrar qual é a lesão anatomopatológica que pode estar presente na ERG. Então, o que é ERG? Enfermedade por reflujo gastroesofágico. Presencia de síntomas. Qual seria um sintoma principal del ERG, del reflujo? Queimação. Aí, queimação, que nós vamos colocar pirose. Não coloque ainda aqui na definição. Vamos colocar isso ali na sintomatologia. Mas aqui seria o principal sintoma, pirose. Tá? Qual é a principal lesão anatomopatológica? A principal lesão é, você lembra do epitélio do esôfago, plano estratificado, tá? O epitélio basal geralmente é uma capinha só. Quando tem uma lesão anatomopatológica pelo ERG, pelo refluxo, o que vai acontecer? Essa parte basal vai ficar maior, aumenta de tamanho. Depois eu vou mostrar para vocês, tá? Uma imagem aí vocês vão entender. Esse aqui não nos importa muito, porque esse aqui é outra matéria, né? Só que o Mitchell, vocês vão perceber que ele fala muito de anatomia patológica, assim como fala de outras matérias também, tá vendo? O que importa muito aqui é entender o que é a doença e quais são as sintomatologias. Então, repetindo, enfermedade por reflujo gastroesofágico são presencia de síntomas y o lesiones que van a acontecer onde? Claro, en el esófago. Entonces nuestro esófago va a tener lesiones, ¿tá? Vamos a ver aquí con un diseño que tenemos así. Y va a acontecer principalmente, ¿tá? En esta región aquí. ¿Cómo se llama esa parte del esófago? Esófago abdominal, que ele já não fala esófago abdominal, ele vai falar somente que geralmente acontece nos 3 centímetros que estão do esôfago, nos 3 centímetros distales, tá? Tá perto do nosso estômago. Então, onde acontece a lesão, geralmente acontece nesses 3 centímetros. Mas, professor, não pode acontecer aqui, 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 aqui. Sim, o Mitchell fala que essa lesão também pode chegar até aqui, até o esôfago cervical. Imagina se é tanto o refluxo que essa pessoa está sofrendo. Mas geralmente é em 3 centímetros distales, que está mais perto do nosso estômago. O que acontece para ele ter essa lesão, para começar a ter essa azia, essa pirose? Acontece isso. Acontece um refluxo do contenido gástrico, ou seja, o conteúdo gástrico, o suco gástrico, por 3 motivos, segundo o Mitchell, vai para onde? Para cima. Para cima e para cima. Ou seja, o conteúdo gástrico está indo para o esôfago, tá vendo? Uma das causas vai ser a incompetência do esfíncter que temos aqui, lembram? Tá? Que em uma doença ele ficava com falta de relaxamento. Aqui ele vai ficar muito relaxado. Vamos ver já. Então, definição, gostei, meio confuso, parece no começo, porque ele fala de anatomia patológica, mas é tranquilo. Então, até definem como presença de síntomas. E aí é legal. Vou colocar no número 2, vamos ver. Sim, número 2 vai ser enseguida, mas vou falar por enquanto aqui. Diz Mitchell que 7 a 10%, 7 a 10%, não pergunta essa porcentagem na prova, porque é confusão. Depois o aluno vem com outro livro que está 12 e me mata.
¿verdad? Entonces tem que considerar. Entonces no da para considerar. Entonces, 7 a 10% de las personas sufren de pirosis, dessa queimação. Eu sofro todo dia. Por que será, verdad? Y café, ¿verdad? Sofren de pirosis, estudiantes de medicina, certeza que sofre de esa silla. Entonces, según Nietzsche, 7 a 10% de las personas, él dice de la población, ¿tá? Sufre de pirosis de esa azia, ¿tá? Todo el día, diariamente. ¿Está bien? Entonces, definición, acontece essa mudança anatomopatológica que não vamos falar muito, principalmente em 3 centímetros distales, sendo que pode acontecer em todo o esôfago. Vocês já assinaram a lista? ¿Está bien? Bien. La definición, ok. Por más que não cai na prova, vamos falar. Número 2, epidemiologia. Não cai na prova, pero para ter completo para seguir a sequência do nosso livro. Según Nietzsche, ¿cuánto por ciento de la población sufre de pirosis? 7 a 10%, ¿verdad? Como les digo. Y ahí lo que interesa es por qué que essas pessoas, eu me incluo, né, vamos sofrer de pirosis. São vários fatores. 7 a 10%, não cai. Aí, parte interessante, que cai? Patogênia. Patogênia. Posso parar a definição? Que é patogênia? Mecanismo de desarrollo. ¿Por qué acontece desenvolvimento, né? ¿Por qué acontece essa doença? Patogênia. Eu coloquei letra A. São 3. Primeira patogênia, primeira causa, primeiro mecanismo de desenvolvimento. Eu falei sem querer já. Incompetência esfincteriana. Está bien, vamos a colocar como Nietzsche. Incompetência del esfínter esofágico inferior. Entonces, hay una incompetencia del esfínter esofágico inferior. Vamos a ver aqui. Não está acontecendo ainda o refluxo. Já vai acontecer. Assim, nós vamos explicar um dos motivos dessa incompetência que acontece com todo mundo aqui, certeza. Esse de vermelho quem é? Esse é o esfíncter supostamente, esfíncter esofágico inferior. Vocês sabem que um esfíncter cumpre a função de cerrar e abrir. Se está dizendo incompetência, ele não está funcionando muito bem. Então vamos supor aqui que ele ficou mais relaxado, mais de lo normal. Por que vocês acham que ele fica relaxado em algumas pessoas? Porque ele já não funciona muito bem, tá? Vamos falar do nosso caso aqui. Idade. Também. Vou falar esse aqui primeiro, já que o meu tá por isso. Alimentação. Há alguns alimentos que relaxam o esfíncter. Então, eu consumo um tipo de alimento e esse tipo de alimento vai fazer o quê? Relaxar esse esfíncter. Qual é um alimento que relaxa o esfíncter? Pode fazer o teste. Café. Tomem 2 litros de café por dia. Eu tomo. Vamos a ver que sufre, ¿verdad? Entonces el café relaja el esfínter. Entonces, si un paciente pregunta, doutor, eu tomo muito café, por que o café me hace assim? Você pode explicar bonito para ele, por mais que ele não vai entender, né? Então você fala, e pode falar até tudo errado, né? Ele vai achar que sabemos muito, né? Então, o café atua como o quê? Como um, como te dicen, relaxador, como relaxante, mi portugués es terrible, como un relaxante de esfíncter esofágico inferior. Entonces el café relaja. Otro que relaja, ¿quién sería? Ahí está, alguien dijo. Ese aquí yo no soplo. Alcohol. El alcohol también pasa un teste, ¿verdad? No sé, ¿verdad? No. Entonces, el alcohol, si ustedes están tomando mucho, están de resaca. Cuando están de resaca, no sienten así, pirosis. Generalmente, sí, ¿verdad? Yo no sé, realmente no sé. Pero la tercera causa, aquí me incluyo. ¿Ah? ¿Cuál es la tercera causa? Gordura, fritura. Que tem a ver com esse aqui de cima. Se tem álcool, tem? Fumo. Não, álcool. Não, eu não vou mais
cigarro, ¿verdad? El cigarrillo, el humo del tabaco, las toxinas del tabaco. ¿Cuántas sustancias tóxicas tiene el tabaco? Que tiene muchísimo. Y explica en la caixinha. ¿Tá? Aquí, principalmente, por ejemplo, yo antigamente, soy sincero, fumaba mucho narguile. Me daba terrible con café, narguile me mataba. Entonces, por eso. Absurdo. Não façam isso. Hoje faz 2 anos que parei, mas vou voltar. Tem que voltar, sinto falta, tá lá em casa, assim, lindo, me esperando. Só falta ter dinheiro para comprar essência, tá caro. Aceito prender. Café, álcool, tabaco e, claro, alimento. Que tipo de alimento? Vou colocar um que eu incluo muito na minha alimentação. Quando não tem comida em casa, vamos diretamente por... Es que no es él en sí, que son alimentos muy ricos en sodio, ¿verdad? Por eso yo gosto de él. Entonces, y estudiante de medicina vive de miojo, por lo menos yo, miojo era todo el día, gostosísimo hasta hoy. Entonces, miojo también. O sea, alimentación. Estos son algunos, no slide que eu vou passar, não terminei ainda, mas no slide que eu vou passar, tem todos os alimentos que vão causar o quê? Relaxamento, ¿verdad? Relaxamento del esfínter. Y tem outro que causa a contração. Aqui não importa quem causa a contração do esfínter. O que importa é o relaxamento na aula de hoje. Tá vendo? Para quem tem acalácia, lembra aquela contração? Aí sim importa. Eu não posso pegar e consumir um alimento de novo que vai contrair mais no esfínter. Então tem a lista de alimentos que relaxam e de alimentos que contraem. Outro fator aqui que é sem querer. Só que esse aqui em si, ele não atua sobre o esfínter. Ele atua mais sobre as células parietais do estômago, tá? Então ele não atua, deixando claro, tem vídeo aqui, depois não coloquem na prova, tá? Então este aqui não atua sobre o esfínter, atua mais a nível gástrico, tá? E todo mundo passa. Estresse. El estresse não é somente você ficar nervoso, nada disso. El estresse, não dormir, trabalhar muito. Entonces, nuestro estilo de vida aquí, ¿verdad? Entonces, terrible, el estrés también causa ¿qué? ¿Es relajación? No, él causa un aumento de la secreción gástrica. Vamos a ver que él va a ser el B después, más falida sin querer. Entonces aquí, vocês deben saber a lista, no que vai cair na prova. ¿Cuáles son todos los alimentos que causan el relajamiento del esfínter? Não, mas é importante vocês saberem para você falar para o paciente de vocês, né? Você perguntar o que você está comendo, aí diz miojo, café, eu fumo narguilé, então você está terrível aí, tá? Eu sou um erro puro, tá? Não, é até gostosinho, eu já acostumei com minha pirocina. Entonces, A, bien, entonces una incompetencia en el esfínter. B, no sé, anotaron todo, anoten aquí, eu sei que não tem muito espaço, mas façam aqui, né? O que passou? O que seria essa depuração? Ai, essa é uma hora. Muito legal, depuração. Depuração, está escrito aqui, tá? Depuração esofágica ineficaz. Olha só que lindo você explicar. Você pegou um paciente, certeza que vocês vão ter paciente, né? E você começa a explicar na frente do seu tutor no internato. Você fala que as causas desse refluxo são por incompetência do esfíncter esofágico inferior ou também pode ser por uma depuração esofágica ineficaz. Fica muito lindo falar isso. Então, depois começa a perguntar farmacologia. Não, vamos aplicar. E assim, de novo, com o nosso esôfago. Vocês sabem que o probleminha vai estar principalmente aqui no começo, os 3 centímetros que dijimos, ¿verdad? ¿Qué es lo que es depuración? Es la limpieza esofágica. Limpeza. Todo mundo normalmente tem um reflujo fisiológico. O sea, normalmente el contenido gástrico vai para o esófago un poquinho. Sí, eso se llama reflujo fisiológico. Só que nessa pessoa que não tem pirose ainda, o que acontece? Eles têm uma boa depuração, uma boa limpeza. Vou explicar como que acontece essa limpeza. Isso aí é fisiologia e fisiopatologia, mas vamos explicar. Então, ¿qué es depuración, gente? Depuración es la
limpieza de la mucosa esofágica. Limpeza da mucosa, vamos anotar, ¿verdad? Por más que não caia na prova, mas como a colega me perguntou, né? Que é depuração? Graças a Deus que eu sabia. Então, é la limpieza de la mucosa. Mucosa se refere à parte interna, né? A parte do epitélio, todo isso. Limpieza de la mucosa esofágica. Então, todo mundo tem diariamente uma depuração esofágica. Todo mundo tem diariamente uma limpeza da mucosa esofágica. Tá? Como acontece essa limpeza? Vamos ver já já. Por que todo mundo tem que ter essa limpeza? Porque todo mundo sofre de um refluxo fisiológico, ou seja, um refluxo normal. Todo mundo tem essa subida do contenido gástrico hacia o esôfago. Tá? Como acontece essa depuração, professor? Começamos a palavra já, não usamos mais limpeza. Está muito inteligente, usamos depuração. Então, como acontece essa depuração? De duas principais formas. Primeira forma, vou anotar. Acredito que não vou perguntar. Vou anotar. Como acontece a limpeza? Primeira forma de depuração. Movimentos peristálticos. Ustedes saben que el esófago tiene movimientos peristálticos. Imaginen só, movimento peristáltico es el movimiento del anillo, de cima para baixo. Entonces, esta persona está sufriendo del reflujo fisiológico, normal. Entonces, viene aquí el contenido gástrico. ¿Y qué acontece aquí? Comienza a tener sus movimientos. Entonces, ese propio movimiento del esófago, ¿qué pasa? Leva esse conteúdo gástrico que subiu para baixo de novo. Consegue imaginar? Exerce uma pressão, né? Aí, uma pressão. Claramente é louco, ele fala a pressão daqui é 14 milímetros de mercúrio, né? Então, aqui, quando acontece esse movimento peristáltico aqui, tá? Isso aqui vai para baixo, que a pressão aumenta. Tá aí? Então, uma das formas de depuração é graças a los movimentos peristálticos. Lembra do paciente com acalásia? O que acontecia na acalásia? Duas principais coisas. Acontecia a falta de relaxamento do esfíncter, ou seja, ele ficava contraído e o corpo perdia com o tempo peristaltismo. Tá? Então, ele não vai ter uma boa depuração. Então, repetimos. ¿Qué es la depuración esofágica? La depuración esofágica ineficaz es la limpieza del esófago. Cuando es ineficaz, esa limpieza no funciona corretamente. ¿Por qué tem que ter essa limpeza? Porque todo mundo tem um refluxo fisiológico, se chama. E esse aqui já é um patológico, né? O do herpes é patológico. Bien, primeira forma de limpeza de depuração, movimento peristáltico. Segunda, o Nietzsche não falou, porque eu acho que ele acha que sabemos, né? Mas esquecemos. Vamos a ver. Vamos ver como le explico. Vamos ter que poner assim. Não que está com megaesôfago não, tá? Não é megaesôfago, é só para eu conseguir explicar uma coisa. Já chagas, vamos falar. Não teve o refluxo fisiológico ainda. Lembra das túnicas do esôfago? Falamos ontem sem querer porque estamos dando uma aula de divertículo. Tá? A gente chama de divertículo verdadeiro e falso. As túnicas são mucosa muscular e serosa. Tem que vocês vão ver. Tá? Peguem o livro de fisiologia, fisiopatologia. Que el esófago tiene glándulas mucosas, extraño, ¿no? Que geralmente é na submucosa, e tiene glándulas submucosas. Aqui também, supostamente o azul é uma glândula que está na mucosa e o outro está na submucosa. Então, o que faz essa glândula? Essa glândula secreta mucus, tá? Assim como parecido da traqueia, lembram? Então, vamos poner que mi mucus vai ser azul. Então, imaginem aqui. Claro, eu desenhei só aqui, pessoal. Em toda a região temos glândulas. Claro, quanto mais próximo do estômago, maior a quantidade de glândulas, porque Deus pensou. O conteúdo gástrico que eu coloquei aqui no estômago vai subir. Então, vou colocar a glândula aí para proteger. Pensou em tudo. Que trabalho que deu. Então, este que é supuestamente é mi mucus. Quem produz esse mucus? As glândulas mucosas e submucosas, que são chamadas glândulas esofágicas. Ou seja, essas duas aqui eu chamo de glândulas esofágicas. Se a glândulinha estiver aqui já, vamos chamar de glândula cardial, porque ela já se encontra no cárdias. Vamos anotar isso, que é interessante para a vida, né?
Entonces colocamos, aqui que eu vou querer saber isso, professor, explica para o seu paciente. Por mais que ele não vai entender. Entonces são glândulas esofágicas. O sea, el segundo motivo, segunda forma de limpieza, de depuración, es gracias a las glândulas. ¿Qué producen las glándulas? Mucos. E lembre que são dois tipos de glândula. Uma glândula mucosa e uma glândula submucosa. Mas chame somente de glândula esofágica e diafragma. Que producem mucos. Então, imaginem agora que correrá o nosso refluxo verde, né? Então, aqui vem o contenido gástrico e quem está protegendo? O mucus, que cria como se fosse uma barreira. A mesma coisa quando vamos chegar no capítulo de abdômen, vamos ter que estudar estômago, gastrite, úlcera. E vocês vão ver que no estômago também temos essa barreira protetora, que o café, miojo, essa coisa vão fazer perder, o estresse vão fazer perder. Né? Então, imaginem-se, alimentação, café, álcool, tabaco, el miojo que colocamos como ejemplo, eso causaba que el esfínter se queda más relajado. Este factor aquí, el factor estresante, el estrés, disminuye la secreción de las glándulas esofágicas. Entonces, ese factor estresante disminuye la secreción de las glándulas esofágicas. Por ejemplo, fiquem hoje 3 dias seguidos, durmam 2 horas por dia, de madrugada estudiando, tomando café, tá? Comendo qualquer coisa que tem na sua casa. E aí, por 3 dias seguidos, sabe o que vão sentir depois? Estão cansadíssimos, estressados já, sim? Tem que vir trabalhar todo isso, vão sentir essa pirose. Por quê? O que diminui em mim? A secreção das glândulas. Por quê? Por el factor estresse. ¿Entienden? Entonces, ¿qué es la depuración esofágica? Es la limpieza. ¿Cómo meu esófago é limpo? Assim, podem copiar. Já copiaram. Que rápido. Doutor, o chocolate não entra nesses alimentos? Colocou. É que eu não quis colocar, né? Porque eu não como muito. Chocolate está na lista. Chocolate está na lista. Que coisa, né? Bem que eu não gosto muito. Chocolate, tá? Chocolate Milka, Lata, tem até marca. Mentira. Já tá? Vamos com C. Terceiro motivo, terceira patogênia. Aí é legal, tá? Mítias empolgou. Eu vou explicar os casos mais comuns. Vamos aqui. Caiu na prova. El café actúa sobre el estômago, sobre la célula del estómago ou atua sobre el esfínter? Lembre que esses alimentos que vocês vão estar, vocês vão ter a lista, está escrito, atuam sobre el esfínter, causam que? O relaxamento. Então aprendam essa lista, não vai cair os alimentos em si para citar, mas você tem que saber, né, quem que causa esse relaxamento. Número 3, ou letra C. Vamos ver como dice Michas. Esqueci a palavra que ele fala. Ele dice alteraciones del reservorio. Isso é primeiro. Não dice motivo. Terceiro motivo de nossa patogênia. Vou apagar já esse aqui. Que seria em português, então, alterações do reservatório gástrico. Era reservatório seria em português. Então, vocês sabem aqui, isto é nosso estômago normal, tá? Qual seria uma alteração desse reservório gástrico? Uma alteração desse reservório, que o estômago é reservório, é um reservatório, seria que? Então, bioquímica, não me perguntei nada de bioquímica que me mata. Tá? Seria um aumento da secreção de HCl.
Cuando falamos HCl significa que no sabemos que es HCl. Aumento na secreção de ácido clorídrico. Tá? Então, o que pode acontecer? Qual é uma alteração que pode sofrer o nosso reservatório gástrico? Uma dessas alterações seria um aumento na secreção de ácido clorídrico, que vamos estudar lá na aula de gastritis. ¿Sí? Vamos estudar por que acontece essa alteração da secreção de ácido clorídrico. Vamos estudar a H. pylori, que você conhece como H. pylori, né? Helicobacter pylori se chama. Então vamos estudar ele também. Então aqui vamos falar assim somente porque acontece uma das primeiras alterações é o aumento da secreção de ácido clorídrico a nível do estômago por las células parietales. Não precisa falar isso. Isso solamente é o aumento da secreção. Outro que acontece muito, Mitchell explica que você começa a pensar, sí, é certo, pode levar a uma alteração do reservório gástrico. Já vimos já. Hernias hiatales. Se tu paciente tem uma hernia hiatal, imagine aquela hernia, para quem viu na aula, imagine aquela hernia hiatal tipo 2, aqui é paraesofágica, onde o fundo gástrico está lá em cima. Não vai ter uma alteração? Sim, naturalmente, porque um pedaço do estômago, uma porção do estômago está lá em cima, então vai sofrer uma alteração do reservatório gástrico. Então, o paciente que tem hernia hiatal, se vocês lembram da sintomatologia, ele não tinha pirose? Tinha pirose. Então, vocês já sabem por quê. Porque o estômago, o reservatório gástrico, sofreu uma alteração. Pacientes que hacen esto. ¿Qué dice ahí? Aerofagia. ¿Qué es o nome disso tudo? Aerofagia. Fagia é comer. Ar. Comer com ar. Quem que come muito ar? Mitchell fala. Quem mastica. Está bien, pero Mitchell dice quien mastica mucho chicle. Chiclete. Entonces, quien mastica mucho chicle, tá? Está haciendo o quê? Aerofagia. Tá? E aqui começa, onde começa a encher de ar do estômago? De arriba. Então, esta parte aqui começa a aumentar de tamanho, que se você ler outro livro, Schwartz, por exemplo, ele fala até que o ângulo de His pode sumir. Lembra do ângulo de His? Que é esse aqui, né? Este. ¿Sí? Então, aqui fica assim, de tanto que está comiendo ar, tá? Por sua aerofagia, que leva a uma alteração do reservório gástrico. Outro que sofrem também são pessoas muito ansiosas. E aí estou eu de novo. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu sou muito ansioso. Então, meu estômago, por motivos nerviosos, tá? Sufre también una alteración del reservorio gástrico, ¿verdad? Entonces, las personas ansiosas también tienen una alteración del reservorio gástrico. Ele dá outros exemplos, mas esses são mais comuns. Aerofagia. Cirurgia bariátrica poderia ser também uma causa. Mitchell não falou nesse capítulo, né? Mas aí sofre uma grande alteração do reservório, gigante alteração do reservório. Então aí eu coloquei as causas mais frequentes aí. E ele colocou também o que vamos ver no futuro. Colocou úlcera gástrica, úlcera duodenal, gastritis, colocou já algumas patologias mesmo do estômago, que são óbvias, né? Se o paciente tem gastritis, tem úlcera gástrica, tem úlcera duodenal, então claro que vai ter uma alteração do reservório gástrico. Tá vendo? Então coloquei o principal, mas leiam o capítulo do esôfago, né? É curtinho esse L. Patogenia, ok? Então, mecanismo de desarrollo, mecanismo de desenvolvimento, não importa a ordem, mas é importante lembrar dos três. Não importa se é com o nome, tipo, eu coloquei alterações do estômago. Tá bem, sim? Não precisa decorar exatamente como está. Anatomia patológica, dice. Quem explicar anatomia patológica? Por quê? Vamos ver por quê. É pouquinho. O que está acontecendo nesse paciente? Refluxo. Se fosse refluxo, neste caso já não é fisiológico, é patológico. Tá? Então, esse refluxo constante, diário, vai levar ao quê? Leva a essa parte aqui no começo, lembra que falamos? Leva, eu não vou desenhar o epitélio, vocês vão ter que imaginar. Leva a uma metaplasia.
Sim, metaplasia, lembram? Você é a mudança do epitélio. Então, o refluxo constante vai fazer com que o epitélio dessa região aqui mude. Tá? E a primeira mudança que acontece é... Falei que não ia desenhar. Você não consegue? Não consigo. Mais forte que você. Não consigo explicar. Assim, gente. Vamos supor que esse aqui é o epitélio del esófago, o plano estratificado. Esta es la parte basal. Y que la parte basal va a aumentar mucho. Entende? Então você olha no microscópio de anatomia patológica, na sua aula de anatomia patológica, e você vai ver que a capa basal aumentou muito, que é a capa mais basófila, mais escura, quando você olha no microscópio. Então é isso que acontece. Isso está começando o quê? Está começando uma mudança do epitélio. Então o epitélio basal começa a mudar. E essa mudança você se chama metaplasia. Então está acontecendo uma metaplasia. Por que a metaplasia é tão perigosa? Você sabe que a metaplasia, depois o paciente vai ter o quê? El esôfago de Barré. E você sabe que o esôfago de Barré, o paciente pode evoluir para um adenocarcinoma de esôfago. Entende? Então, é por isso que é importante. Então, se mi paciente tem essa ERG, essa enfermidade por refluxo gastroesofágico, você deve imaginar já que pode acontecer essa mudança aqui. A primeira mudança que acontece é que a parte basal aumenta, gera mais capas de lo normal, sim? E depois já vai mudar todo o epitélio. Todo esse epitélio aqui de plano, ele vai virar cilíndrico. Então, esse aqui é cilíndrico. E vai secretar ácido. Se secreta ácido aqui, vai mudar aqui. Vai secretar ácido aqui, vai mudar aqui. E aí que vai chegar até a parte cervical. Então, uma metaplasia completa. La metaplasia, vou ter um esôfago de Barré, tá? Com T. E esse esôfago tem potencial cancerígeno. Ele pode virar o quê? Adenocarcinoma de esôfago. Tá vendo? Então, a anatomia patológica não cai, mas ele explicou um pouquinho, então por isso eu me vi na obrigação de explicar um pouco sobre anatomia patológica. E tem umas imagens aí, mas as imagens não são boas da mídia. Tem uma imagem de anatomia patológica e tem uma imagem anatômica, pero é feio. Professor, Oi. mas a articulação ali dessa metaplasia é mais por causa da ação do sistema imunológico? A metaplasia é por causa do quê? Do refluxo, é do ácido, que você perdeu aquelas glândulas, não está secretando mucos, e aí o seu paciente sofreu o quê? Boa pergunta, porque eu lembrei. Aqui, então, o refluxo do contenido gástrico ácido que levou a uma metaplasia. Só que antes disso, sabe o que o paciente teve? Antes dessa metaplasia? Esofagitis. ¿Qué es esofagitis o esofagitis que nós decimos? Da inflamação da mucosa, ou seja, o esôfago ficou inflamado. E dessa inflamação eu posso ir para onde? Continuo tomando café, continuo fumando, continuo comendo miojo, continuo estressado, continuo não dormindo, entende? Então eu vou evoluir para uma metaplasia. Então é por causa desse refluxo que aconteceu. ¿Está bien? Entonces, esofagitis cae en la prova, pues cortito, es prácticamente la definición, es la inflamación de la mucosa esofágica. Entonces es muy corto, Mitchell nem explica direito esofagitis. Aí, gente, depois del ERG, vocês vão ver que ERG é somente isso no livro. Tem que pegar assim que o livro está caindo os pedaços. Solo esto es ERG. Meu Deus. É até café. Aqui, estudando ERG com café. E depois aqui já começa a esôfago de Barré. Vieron, entonces muy corto, ¿sí? Toda la parte de adenocarcinoma, todo lo que es cáncer, esas cosas, vamos ver depois, não vamos incluir na nossa entrega de agora, né? E é uma parte que particularmente eu não gosto muito, tá? E vocês já tiveram essa matéria em oncologia, né? Você não forte essa parte de câncer, tá? Pero vamos ter que ver assim bem básico, ¿está bien? Entonces, gente, tomarem que tenham entendido nas aulas práticas de clínica, vamos ir vendo bastante imagem, não deu tempo de eu terminar no slide, como eu falei para vocês, mas vou terminar na próxima aula. Sempre antes da parcial, vamos tentar fazer uma revisão de todo o conteúdo. Tá? Então, lista, quem assinou lista, cadê minha lista?